Bem-vindo ao Projeto Empresa, um programa dedicado às empresas e aos empresários portugueses. Existe há quase 30 anos e é uma das referências no setor da comida congelada em Portugal. Em 2007 mudou de mãos e já está a internacionalizar-se. Hoje vamos visitar a Eurofrozen. As origens da Eurofrozen remontam a 1985. Com o nome Salgados na designação inicial, nasceu no Feijó, concelho de Almada, para se dedicar desde a primeira hora à produção de alimentos pré-confeccionados e ultracongelados. Quando nós começámos, tínhamos pequenas embalagens de alumínio, eram fechadas à mão, com uma tampa de cartão, pouca informação. Neste momento as embalagens são muito mais práticas, podem ir ao forno, ao micro-ondas, a embalagem é completamente automática, está traduzida em várias línguas, tem braille, enfim, há um mundo pelo meio nestes anos todos. Um mundo de quase 30 anos que no início da década de 90 avança para a confecção de refeições prontas congeladas. É ainda pela mão dos fundadores que a fábrica passa pelo primeiro processo de modernização e reestruturação. Mudou muita coisa, mudaram os equipamentos, mudou a forma de trabalhar, mudaram os processos, foi sempre um processo de evolução contínua. As portas à exportação abrem-se logo a seguir, mas a verdadeira revolução chega em 2007. O grupo Hipogeste de Hipólito Pires, juntamente com a Caixa Geral de Depósitos, compram a maioria do capital da empresa. Muitas coisas mudaram, sobretudo a nível de procedimentos, de muito mais rigor, a expansão, a quantidade, portanto produzirem muito maior quantidade. As coisas mudaram muito, notou-se uma diferença muito grande e estamos sempre a crescer e a atualizar, sobretudo a mudar, a formar. A formação tem sido muito importante. Nasce então a denominação social Eurofrozen e a alteração da imagem da marca Cozinha Pronta. Nós relançámos a marca toda com uma nova identidade e um packaging muito mais apelativo em 2008. E um dos objetivos desse restyling todo da gama era exatamente estabelecer uma nova forma de comunicação com o consumidor, para o consumidor deixar de encarar a comida congelada como uma comida de plástico. Desmistificando o processo da congelação, acho que a melhor maneira de convencer uma pessoa é dar-lhe a provar os nossos produtos, seja junto dos nossos amigos, seja junto do consumidor, portanto é isso que nós tentamos fazer. Uma das vantagens competitivas e dos nossos benefícios é ter uma gama completa de refeições. Podem encontrar uma gama completa entre várias categorias. Temos as sopas, temos os pratos de carne, os pratos de peixe, as sobremesas e as massas e os salgados. Temos neste momento em número de produtos finais, não significa que sejam todos muito diferentes. Estamos a falar à volta de 300 referências diferentes. Hoje a Eurofrozen está em 12 países e emprega 95 pessoas, entre colaboradores fixos e temporários. Em 2011, a faturação atingiu 8 milhões de euros. O EBITDA chegou aos 518 mil euros e o resultado líquido foi negativo em 45 mil euros. Este ano, a Eurofrozen quer faturar 10 milhões de euros, duplicar o EBITDA e alcançar lucros. E para chegar lá, os processos e a automatização que nós estamos a tentar implementar e que nós estamos a tentar perseguir vão nos permitir um aumento muito grande da capacidade de produção, permitir-nos um desenvolvimento muito grande em número de produtos novos. E isso é um dos objetivos e é uma das coisas que faz parte da estratégia da Eurofrozen. Até 2014 está ainda previsto um investimento de 2 milhões de euros na construção de 2 novos armazéns e compra de equipamentos diversos. E para quem pensa que a inovação e o desenvolvimento não se aplicam nesta indústria, desengane-se. Aqui na Eurofrozen o que tentamos fazer é pesquisar, saber quais são as tendências do mercado, as novas oportunidades, quais são também as ofertas dos nossos concorrentes e as necessidades dos consumidores. E depois desta informação toda resumida, o desenvolvimento passa para a cozinha experimental, passa à prática. E é na cozinha experimental que se vai construir a primeira amostra para ser sujeita à apreciação do nosso painel interno de provadores. Caso essa amostra seja aprovada, esse novo produto ganha forma, passa à produção, fazemos uma replicação da receita em produção, é de novo testada para ver se está de acordo com a expectativa criada e depois, se sim,
o produto é custeado, se o custo interessar, passa-se ao desenvolvimento da embalagem. Pequenos grandes passos que antecedem a execução de qualquer produto, mesmo daqueles cuja expectativa de vendas é reduzida. Olha, a francesinha, por exemplo, foi um dos produtos que nós desenvolvemos e que eu achei, já há tantas francesinhas, nós vamos fazer mais uma, porque há necessidade, há espaço para mais uma francesinha, mas que realmente tem superado muito as nossas expectativas e tem sido uma surpresa. Uma gota de água num oceano por explorar. Afinal, estamos em Portugal, onde pode faltar muita coisa, mas não a variedade gastronómica. A nossa convidada de hoje é Marta Mendes Pires, administradora executiva do Grupo Eurofrozen. Olá, obrigada por nos receber aqui na Eurofrozen. Começo por lhe perguntar como é que a Eurofrozen está a lidar com esta crise. Muito boa tarde. Bem, a Eurofrozen não é alheia, como é natural, a todo este processo de crise. Tem-se ressentido, nomeadamente e sobretudo no mercado interno, porque o rendimento das pessoas e dos meus consumidores finais foi reduzido naturalmente. Tivemos também nesta área um impacto muito negativo com o aumento do IVA no início do ano, o que levou a um aumento direto de 10% em todos os meus produtos e, portanto, é óbvio que a Eurofrozen não é alheia a este fator de crise. Como é que temos tentado, digamos, dar a volta a isto? Primeiro, em 2008, iniciámos estrategicamente um plano de internacionalização da empresa e, portanto, temos tentado apostar, e cada vez mais, nos mercados internacionais, onde, apesar de tudo, a crise não é tão grave, sobretudo nos mercados emergentes como Brasil e Angola. Não tanto na Europa, onde se sente também alguma crise, como Espanha, que é um mercado principal, é um mercado importante de exportações da Eurofrozen. A nível interno, hoje em dia o fator preço é o fator claramente mais determinante na compra do consumidor final, e nós, sem nunca diminuirmos a nossa qualidade, nós somos verdadeiramente obsessivos com a nossa qualidade do nosso produto. São certificados também, não é? Exatamente. E devem passar por inúmeras inspeções. Imensas. Damos cumprimento a todas as boas práticas de segurança alimentar. Os nossos produtos não têm qualquer adição de conservantes, nem aditivos, enfim. Mas tentamos ir ao encontro das necessidades dos nossos consumidores, nomeadamente com algumas ações de ponto de venda, de campanhas, etc. Isso a nível do mercado interno, mas a nossa aposta tem sido claramente nos mercados externos. Quando é que começou essa fase de internacionalização? Porque a Eurofrozen não era a Eurofrozen, passou por um processo de aquisição, de transformação, mudança de acionista. Só depois é que veio a internacionalização? Sim. Havia algumas vendas esporádicas antes de 2007, 2008, sobretudo para o chamado mercado da saudade. Há alguns distribuidores que continuam a ser muito honrosamente nossos clientes, mas em 2008 nós percebemos que o caminho tinha que se passar necessariamente pelas exportações e que, para termos volume, tínhamos que atacar o mercado de uma forma, digamos, mais ambiciosa e abrangente. Como é que é feita essa internacionalização, nomeadamente em Angola? É sabido que os angolanos são preferencialmente os acionistas maioritários de qualquer empresa que seja também sediada lá. Vocês estão a exportar para lá os vossos produtos ou estão a fazer mesmo lá o vosso neste negócio? momento nós limitamos a exportar para lá os nossos produtos. Temos um delegado comercial permanentemente em Angola e fazemos vendas de exportação pura para os nossos clientes, onde honra-nos dizer que já trabalhamos praticamente com todas as cadeias de distribuição que estão presentes em Angola. No entanto, não está excluído
no futuro, ter uma unidade fabril em Angola. Mas estão a estudar essa hipótese? Os atuais acionistas estão a ponderar essa hipótese. E nesse caso, com certeza que seria com um parceiro angolano, mas é como lhe digo, ainda não passa de um estudo. Para além desses mercados, onde é que vocês estão e onde é que querem estar e face à atual conjuntura, onde é que conseguem estar num futuro próximo? Nós estamos, o país principal, enfim, além de Angola, estamos em Espanha. Pronto. Temos como cliente a Mercadona, que é claramente uma das grandes cadeias. Uma das grandes cadeias em Espanha e líder em Espanha. Estamos em vários países da Europa, nomeadamente em França, no Reino Unido, Luxemburgo, Alemanha, países onde queremos consolidar esta nossa presença, nomeadamente em França agora conseguimos entrar numa grande cadeia de distribuição e, portanto, a nível europeu é esse o caminho que queremos tomar, consolidar a nossa presença entrando na distribuição moderna a nível europeu. Relativamente ao mercado brasileiro? O mercado brasileiro é um mercado com enorme potencial, mas onde tem algumas dificuldades à entrada, porque os produtos de origem animal carecem de um licenciamento especial que é extremamente moroso e burocrático. Estamos, neste momento, a terminar todo esse processo. Como volto a dizer, os produtos de origem animal, porque há outros produtos, como por exemplo os pastéis de nata, que já estão devidamente licenciados e que já estamos a vender para o Brasil. Pronto. Outros produtos, como os nossos pastéis de bacalhau, que lá são os bolinhos de bacalhau, carecem de um licenciamento especial, que estamos neste momento a terminar e estamos em fase de iniciar as exportações deste produto em concreto. Gostava de pôr a questão ao contrário, porque é assim, é sabido que vocês devem ter inúmeros concorrentes em Portugal. Essas questões do proteccionismo, acha que falta também proteção às marcas portuguesas aqui? Porque parece que é mais fácil os estrangeiros aqui do que os portugueses lá fora. Eu para já não poria a questão em termos de marcas portuguesas, visto Portugal estar, enfim, na comunidade europeia e, portanto, eu não sei se Portugal terá, assim, tanta margem de manobra de colocar limitações à entrada de empresas estrangeiras. Mas, por exemplo, países como o Brasil ou Angola, onde se fala tantas vezes em países irmãos e que nós temos uma suposta maior facilidade em colocar os nossos produtos lá. É verdade, eu acho que a União Europeia coloca, aliás, ao contrário, estes países, como o Brasil, colocam mais entraves à entrada de países terceiros, sobretudo em áreas que eles sejam produtores, do que a União Europeia e provavelmente a União Europeia deveria tomar algumas medidas, enfim, sobre isso, mas essas medidas são também políticas, não é? Mas acha que nessa fase era importante que isto acontecesse, que isso acontecesse? Acho que era importante. Acho que nós devíamos proteger mais a nossa indústria, em concreto. Nossa indústria, a produção nacional, nomeadamente. É isso que estamos aqui a falar também. Há pouco falava da questão dos impostos e do ponto de vista do negócio, que se tem sido também penalizador. Neste momento, o quão penalizador é que está a ser o aumento do IVA? Muito penalizador. Acho que se calhar deveríamos revisitar alguns estímulos do Keynes e os nossos políticos ponderarem alguns estímulos do Keynes, porque um país pequeno, por exemplo, como Portugal, é possível crescer com a austeridade que tem, com base nas exportações. Mas a União Europeia não é um país pequeno. E, portanto, a União Europeia no seu todo, eu acho que dificilmente vai
conseguir crescer só com medidas de austeridade. E, portanto, nesse sentido, acho que deveria haver algum estímulo à economia e o que volta à questão dos impostos. Acho que não é sustentável mantermos taxas de impostos tão elevadas, porque o rendimento das famílias é muito baixo, é cada vez mais baixo. E, portanto, isso afeta-me tanto no IVA, porque é diretamente ao preço do consumidor final, como no rendimento em geral. Como é que vocês fazem no dia-a-dia com as vossas necessidades de tesouraria? Porque vocês, neste momento, está a necessidade de tesouraria. Acho que é transversal a todas as empresas em Portugal. E como é que se gera no dia-a-dia? Era possível também repensar-se, porque assim, vocês colocam um produto no cliente final, mas depois também têm que pagar os vossos fornecedores que vos entregam matéria-prima. Vocês estão a fazer há quanto tempo? Como é que se faz essa gestão diária? É uma gestão muito complexa e muito difícil e é diária, como diz, hoje em dia é diária. É sabido que hoje em dia não há financiamento na banca, nem apoio à tesouraria. Enfim, hoje em dia conseguir abrir uma conta corrente calcionada é praticamente impossível. E, portanto, esta gestão é difícil e é feita diariamente. Acha que seria ainda mais difícil se não estivessem, no fundo, inseridos no grupo que estão e tendo os acionistas que têm? Não, enfim, acho que as dificuldades seriam idênticas, sendo uma empresa do grupo Hipogest e participada pela Caixa Capital, tendo outros acionistas. É mais fácil pensar que este negócio tem mais características para crescer no futuro do que no passado? As refeições prontas congeladas, curiosamente, em termos de mercado, e isto são dados Nielsen, decresceram ligeiramente o ano passado, 1%. Ao contrário daquilo que nós chamamos os componentes, que são os salgados, que cresceram. O que eu acho que o negócio da Eurofrozen tem um enorme potencial para crescer, que é o mercado do food service, canal Horeca, onde tentamos apresentar soluções aos nossos clientes, nomeadamente contas organizadas de restauração, em que tentamos lhe melhorar o food cost, apresentando soluções o mais próximo daquilo que eles pretendem. Por exemplo? A elaboração de um molho, em que há uma cadeia de restaurantes que quer ter uma qualidade uniforme em todas as lojas, que quer ter uma operação logística muito menor, porque as lojas são pequenas, porque o espaço é muito caro e, portanto, não podem ter tantas pessoas em cada loja. E, portanto, nós desenvolvemos, em parceria com um determinado cliente, uma receita em especial. Há outras vias que possam vir a explorar de negócio, porque há pouco eu via também ali, por exemplo, tem a francesinha, não é? Que não é muito comum haver uma francesinha congelada, acho eu. Pensam pegar em outros produtos que são tipicamente portugueses e também ter uma receita própria? A francesinha foi uma inovação lançada em 2010, fim de 2010. Nós, aqui na Eurofrozen, estamos permanentemente a lançar novas referências no mercado. Portanto, sempre que a área comercial e marketing considere que haja uma receita que seja interessante colocar no mercado, nós assim o faremos. Já não há nada em cima há algumas novidades, não de pratos típicos portugueses, mas nomeadamente uma linha que vai ser agora lançada, muito em breve, ainda mais vocacionada para a comida saudável e para uma alimentação muito equilibrada e cuidada, e algumas outras novidades em termos de salgados componentes. Temos em processo de desenvolvimento também alguns pratos para mercados de exportação específicos, como por exemplo uma moamba para Angola ou alguns pratos típicos brasileiros.
Bem, mas isso só aí já ainda este ano, só no ano que vem? A Moamba ainda este ano. Em termos da vossa capacidade, em termos de área e de pessoal, neste momento está adequado às vossas necessidades? Sim, em termos de área e de capacidade produtiva está adaptada à nossa realidade atual, com a possibilidade de um crescimento. Foi por isso que foi feito este investimento tão grande. Portanto, ainda temos uma margem de manobra bastante grande para crescermos. E relativamente a pessoal, numa altura em que é tão difícil encontrar emprego e conseguir pronto, um trabalho, eu vejo que maioritariamente as pessoas aqui são mulheres, é coincidência? Não é coincidência. Quando eu cheguei à Eurofrozen, já maioritariamente todas as nossas colaboradoras eram mulheres. Sinceramente, não lhe encontro uma justificação para serem mulheres. Também temos alguns homens. A nível de colaboradores, nós temos conseguido manter o nível de colaboradores ao longo dos anos. E, portanto, na medida em que nós conseguimos atingir todos os nossos objetivos propostos, a tendência será para aumentar o número de colaboradores. Neste momento não lhe posso adiantar muito mais do que isto. Qual é a sua maior preocupação como empresária neste momento? A falta de liquidez dos mercados, do mercado em geral. Não tem neste momento dinheiro suficiente para se tivessem mais possibilidade, poderiam fazer muito mais? Neste momento a Eurofrozen parou, terminou, digamos, a sua primeira fase de investimentos e, portanto, eu não diria que a Eurofrozen necessite de capital, de dinheiro, para continuar no processo de investimentos. Embora, se assim o fosse, seria muito difícil, não é? Porque os acionistas entrariam com capitais próprios ou no estado atual. A situação era realmente, para quem quer fazer investimentos neste momento, é dramático. Eu acho que há uma falta de liquidez no mercado em geral, o que afeta todas as empresas, e é um círculo vicioso. Eu recebo mais tarde os meus clientes e eu tenho que pagar mais tarde aos meus fornecedores. E, portanto, isto é um círculo vicioso de toda a economia. Se de alguma forma fosse possível ser injetado dinheiro no sistema e conseguir que este dinheiro começasse a rodar, por assim dizer, tudo seria mais fácil. Então, vocês estão a receber e a pagar em quanto tempo? Há quanto tempo? Eu preferia não responder a essa pergunta. Significa que é bastante, é mais do que a média neste momento. Do que era a média há uns tempos atrás. Sim, é mais do que a média há uns tempos atrás. Nós temos, de qualquer maneira, em termos do nosso business plan, também temos tentado isso, temos conseguido, tem sido um objetivo que temos conseguido, tentar reduzir o prazo de recebimentos e aumentar, de alguma forma, o prazo de pagamentos. Agora sim, respondendo à sua pergunta, é maior do que há uns tempos atrás. Como é que vê o desempenho deste governo, com tantos empresários como a Marta, no fundo, a pedirem, se pode dizer pedirem as mesmas coisas? Não é possível fazer mais? Não é possível olhar para esse aspecto? Ou a realidade vai ser tão forte que vai obrigar a medidas? Acho que não vamos lá só com austeridade. Não acho que este governo também tenha muita margem de manobra para muita coisa. Acho que algumas medidas a nível de estímulos económicos, se calhar, poderia tomar. Mas